E aí, rapaziada? Tô trazendo uma obrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter na ativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. No dia 20, em Seul, na Coreia do Sul, hoje devia ser só mais um dia qualquer. Cada pessoa estava imersa no próprio mundinho, andando sem pensar muito, indo do ponto A para o ponto B. Parecia só mais um dia monótono, sem nada de diferente em relação aos anteriores. As pessoas estavam tranquilas, acreditando que aquela paz ia durar para sempre. Só que essa sensação de tranquilidade foi esmagada pelo aparecimento do que hoje é conhecido como dungeons. Naquele momento, ninguém conseguia entender o que estava vendo, muito menos o impacto que aquilo ia ter na vida de todo mundo. Uma fenda bizarra se abriu bem no meio de uma cidade lotada, com a população em pleno movimento. Esse evento histórico, que mudou tudo, simplesmente surgiu do nada, mudando drasticamente o rumo da história humana. Das aberturas dimensionais começaram a sair monstros que desafiavam completamente o entendimento humano. Corpos musculosos, chifres demoníacos, olhos transbordando agressividade. Incontáveis criaturas saíram das dungeons sem hesitar, imediatamente perseguindo as pessoas nas ruas por motivos inexplicáveis. Foi o dia em que forças de outro mundo jogaram a humanidade no medo, desencadeando um estado de pânico total. A situação piorou muito rápido, virando um cenário em que cada pessoa pensava só na própria sobrevivência, sem ter como contar com a ajuda dos outros. Diante dessa nova e assustadora ameaça que rasgava o tecido da realidade em plena luz do dia, qualquer um virava presa fácil. Um monstro musculoso, parecido com um orc, ergueu seu machado de batalha com hostilidade, mirando em uma mulher indefesa que tinha acabado de tropeçar e cair. Mas nem tudo estava perdido, sem luz no fim do túnel nessa situação bizarra. No meio do desespero causado por horrores desconhecidos, o monstro implacável foi engolido por uma luz intensa quando uma figura heróica desceu o braço com uma espada mágica, acertando um golpe preciso e derrubando a criatura. Esses seres são a esperança da humanidade, em um mundo onde cada segundo de vida é ameaçado por forças misteriosas. Conhecidos como Hunters, eles ajudam enfrentando e derrotando qualquer inimigo que ouse invadir o espaço humano, mostrando habilidades únicas e um domínio absurdo em combate. Eles são a primeira e a última linha de defesa do mundo. E para esses Hunters, matar monstros não é só um ato altruísta não, também dá recurso. Existem recompensas e materiais que podem ser obtidos ao eliminar qualquer criatura que saia de uma fenda dimensional. Em vez de serem apenas uma ameaça à existência humana, eles conseguiram transformar a invasão de outros mundos em uma oportunidade para a humanidade prosperar. E assim nasceu o mundo dos Hunters. Quanto ao protagonista da nossa história, ele não está exatamente na melhor situação hoje. Ele tem uma tarefa para cumprir no escritório de registro da Associação de Hunters, onde, como em qualquer repartição burocrática, precisa pegar uma senha e esperar ser chamado. A funcionária do outro lado da mesa analisa com cuidado os detalhes dos documentos dele, parecendo não acreditar que exista alguém como ele vindo da classe trabalhadora. Ela chama ele de Yuji-ha e continua dizendo: "Você não adquiriu nenhuma habilidade nem nenhum traço especial." Ele responde com um sorriso, como se essa pergunta já tivesse sido feita sobre ele umas 1000 vezes. Dá um sorrisinho sem graça e uma risadinha, admitindo que realmente não tem nenhuma habilidade nem trait. No coração da cidade, no meio de uma grande metrópole cheia de conglomerados e organizações, existia uma empresinha com um frasco de poção como logo. Essa é a loja do setor 7 de Hunters em Seul. E uma garotinha, aparentemente acompanhada do pai, entra no lugar para dar uma olhada e talvez comprar alguma coisa. Quem administra esse pequeno negócio de Hunters é o Yuji-ha. O pai só queria comprar algumas poções, mas a garotinha que estava com ele sorri e aponta direto para o dono. Ela se aproxima do Yuji-ha, casualmente perguntando se ele é mesmo o cara com o raro status de classe trabalhador. Mesmo já estando acostumado com aquela pergunta, responder aquilo toda vez ainda era meio constrangedor. A garota pergunta se é verdade que o Yuji-ha não tem nenhuma habilidade, o que torna praticamente impossível para ele caçar. O pai, percebendo o climão, pega logo as poções que precisa e se desculpa pelas perguntas diretas da filha. Yuji-ha tranquiliza o homem, dizendo que está tudo bem, que eles já estão acostumados com esse tipo de situação. Além disso, a garota não tinha falado nenhuma mentira. Enquanto ele confere as poções do balcão, admite que realmente não tem nenhuma habilidade especial diferente da maioria das pessoas.
Ele nem chega a caçar, ele só coleta recursos. Lá no fundo da loja, a garotinha continua fascinada com o fato de existir um cara como ele nesse mundo. O pai dá uma bronca, dizendo para ela parar de fazer perguntas constrangedoras e perder tempo. Mas ela responde: "Não tem nada de errado em ser curiosa, tem?" Enquanto isso, na rua, eles percebem que as forças armadas da cidade e as equipes de segurança estavam sendo mobilizadas para uma área que precisava de ajuda urgente. Vendo isso pela janela da loja, a garotinha comenta que provavelmente abriu uma dungeon de nível 3 em algum lugar, já que até tanque de guerra tinham levado. O homem responde: "Sim, eu também vi umas ambulâncias. Eu queria tentar entrar num lugar desses um dia." Yuji-Ha observa os clientes conversando, sabendo que eles não têm habilidade suficiente para encarar uma dungeon de nível tão alto. Depois de um tempo, a cena corta para o nosso protagonista se curvando em agradecimento e pedindo educadamente para os clientes tomarem cuidado ao sair. Enquanto eles continuam falando sobre aquilo, Yuji-Ha sabe que haveria muitos recursos em uma dungeon de nível 3. Tesouros aos quais ele provavelmente nunca teria acesso, já que é impossível as forças armadas chamarem ele para uma missão desse tipo. Faz 5 anos desde o dia especial em que ele acordou de repente e recebeu a classe chamada Worker, trabalhador. Mas isso não é exatamente motivo de festa. Analisando o perfil dele, fica claro que ele não adquiriu nenhuma skill extraordinária nem traço especial. Participar de uma expedição em dungeon para matar monstros junto com outros hunters é só um sonho distante para ele. As estatísticas dele são completamente normais. Mesmo assim, em vez de se afundar em autocomiseração, ele decidiu trabalhar no bastidor da caçada. Depois que uma empresa ou guilda limpa uma dungeon, o Yuji-Ha entra lá para catar o resto que sobrou, por menor que seja, e vende isso para lucrar. Mesmo sendo um trabalho que quase ninguém nota, por ser dono de uma loja de hunters para vender esses itens, ele consegue ganhar o suficiente para sustentar sua verdadeira paixão, o amor por livros antigos. Para Yuji-Ha, nada supera a experiência de abrir um registro antigo do passado, não importa o tema. A lojinha fica tranquila no meio do dia, o que dá ao senhor classe trabalhadora bastante tempo para mergulhar em paz nos livros antigos. Mas hoje o tempo parece passar mais devagar que o normal, fazendo ele bocejar e se entregar à fadiga. A complexidade do livro que ele escolheu para ler naquele dia também não ajuda muito. Mesmo sendo apaixonado por esse tipo de coisa, aquele livro ainda era um baita desafio. Os olhos dele varrem as páginas sem parar, até que simplesmente não conseguem mais segurar o peso das pálpebras. Hora da sonequinha do tio trabalhador. Ele desaba em cima do livro que estava tentando decifrar, e a página aberta mostra uma ilustração que parecia uma árvore mágica. A página onde o Yuji-Ha tinha parado a leitura começa a irradiar uma energia vibrante, uma energia bizarra, que rapidamente se concentra na ilustração realista. Yuji-Ha estava descansando tranquilamente no escritório da loja de Hunters, curtindo uma sonequinha de tarde, até que exatamente 1 segundo atrás foi transportado para um plano misterioso depois de uma folha bater na testa dele. Assim que recobra a consciência, pânico e 1000 perguntas tomam conta da cabeça do Yuji-Ha. Agora ele está no meio de uma floresta misteriosa. Depois de se acalmar pelo menos um pouco, ele começa a pensar onde diabos foi parar. Não havia ponto de referência visível, já que a floresta era tomada por vegetação densa e uma névoa espessa cobria o lugar. Yuji-Ha se belisca com força e a dor confirma que aquilo definitivamente não é um sonho. Outra possibilidade é que ele estivesse preso em uma ilusão, então decide pelo menos checar a janela de status. Surpreendentemente, estava tudo praticamente igual a nada de extraordinário, só aquela classe única e uma porrada de números sussurrando mediano. Com a cabeça um pouco mais fria, Yuji-Ha percebe outro detalhe sinistro naquela floresta estranha. Apesar da vegetação exuberante, não havia som de animais. Um silêncio perturbador pairava no meio da mata fechada. Visualmente, ele não conseguia enxergar muita coisa por causa da névoa extremamente densa. Com a visão limitada, ele consegue ver alguns galhos onde pendia um fruto que parecia ter passado por uma tempestade. Com toda a experiência que tem lidando com ingredientes para sua loja, Yuji-Ha nunca tinha visto uma fruta parecida com aquela. A janela de status do sistema classificava aquilo como erva de éter nível 1.
capaz de anular o consumo de éter de todas as habilidades por 10 segundos quando consumida. Uchiha nunca tinha ouvido falar de nenhuma planta chamada erva de éter, mas ele achava difícil acreditar na descrição. O efeito parecia simplesmente absurdo por qualquer ângulo. Para entender melhor, é importante saber o papel do éter nesse mundo. Os Hunters despertos dependem de éter como se fosse um combustível para usar suas habilidades. A quantidade de éter gasta varia conforme a força da habilidade. E é exatamente isso que faz essa erva misteriosa ser tão incrível. Ela oferece 10 segundos de combate sem limites, em que tudo é permitido. Uchiha pensa na possibilidade de coletar um pouco do líquido dessa erva para estudar os efeitos de perto, mas se arrepende de não ter trazido um frasco com ele para essa viagem relâmpago para um lugar desconhecido. Enquanto reflete sobre essa oportunidade perdida de aprender mais, ele nota outra coisa. Não muito longe das ervas, havia folhas vivas em uma árvore que parecia ter sido danificada por alguma coisa desconhecida. Uma visão bem antinatural. Percebendo que aquelas folhas poderiam morrer se ficassem daquele jeito, Uchiha decide fazer a coisa certa e ajudar a planta a sobreviver naquela terra estranha. Com cuidado, ele transfere a plantinha que estava nascendo para um lugar onde ela pudesse criar raízes novas e mais fortes, regando-a com borrifadas de água. A sorte estava do lado dele, já que havia água por perto, o que aumentava as chances da planta sobreviver. Mesmo esse ato simples, de só mover uma plantinha, deixa as mãos do Uchiha cheias de terra, mas o sorriso no rosto dele é totalmente genuíno. Do nada, o sistema notifica que ele ganhou a habilidade Ser Amigável com Plantas, nível 1. Junto com essa skill, vem uma bênção marcada como Bênção X, um recurso de nível 1 que envolve ele numa sensação de mistério e potencial. Essas notificações surgiram do nada e chocaram o Uchiha. Depois de 5 anos de insignificância no departamento de despertados, ele de repente ganha uma habilidade e uma característica de uma vez, simplesmente por replantar um galinho. Ele não fazia ideia de que aquele pequeno galho que ele estava ajudando já estava enraizando no solo num nível sem precedentes. Aquilo não era um galho comum. A planta cavou ainda mais fundo no solo, absorvendo aquela energia vibrante e brilhante que tinha lá embaixo. Yuji assistia tudo de boca aberta enquanto a árvore velha de onde ele tinha cortado o galho começava a se desmaterializar no ar, enquanto sua parte menor se transformava em algo especial. Em questão de segundos, ele poderia muito bem chamar aquilo de impossível, mas ver ao vivo é outra história. Uchiha ficou travado encarando aquele momento mágico e absurdo até que finalmente foi transportado de volta para o escritório. As árvores ao redor sumiram, dando lugar à sua rica coleção de livros antigos. Ele estava de volta ao lugar familiar sem nem ter tido tempo de processar direito o que aconteceu naquela floresta cheia de névoa. A ideia de que tudo aquilo podia ter sido só um sonho hiperrealista passou pela cabeça dele, mas quando ele levou as mãos aos olhos para esfregar, sentiu uma textura áspera e fria, terra grudada nas mãos e nas roupas, reforçando a ideia de que o que ele viveu não foi sonho coisa nenhuma. Tinha algo muito estranho naquele livro velho que ele estava pesquisando. A ideia de as mãos dele ficarem cheias de terra enquanto ele dormia tranquilamente no escritório era simplesmente absurda. Claro, a hipótese de sonambulismo também passou pela cabeça dele, mas ele tinha certeza de que a porta estava trancada e não tinha terra em lugar nenhum ali perto. Seguindo a lógica da primeira viagem àquela floresta misteriosa, a ideia de que ele poderia voltar para o mesmo lugar se dormisse de novo começou a atiçar a curiosidade do cara. Movido por isso, Uchiha decidiu testar essa hipótese na primeira oportunidade que tivesse. Observando a energia no coração da floresta, fica claro que a operação deu certo. Como esperado, ele foi transportado de volta exatamente para o mesmo lugar, apesar de levar um tempo até se ajustar. Pelo menos isso confirmava que aquele lugar era real. Embora a essência fosse a mesma, algumas pequenas mudanças começavam a aparecer aqui e ali. Agora a área parecia mais ampla do que antes e a névoa começava a se dissipar aos poucos. Pelo que ele entendia até então, aquilo podia ser um tipo especial de dungeon acessível enquanto ele dorme. Uma parada totalmente nova para ele. Absorvendo o máximo de informação possível do ambiente, ele nota algo diferente nas árvores secas ao redor do galinho que tentou revitalizar. Frutas douradas, suculentas pra caramba, tinham brotado ali. Eram identificadas como maçãs solares nível 1. Quando combinadas com uma poção de cura, elas dão um aumento de 20% na cura, reduzindo em 80% o tempo de recuperação. Diferente da erva de éter, o Yuji já conhecia as famosas maçãs solares. Ele sabe bem o quão raras essas frutas são, especialmente em dungeons letais de alto nível.
Aumentar a cura em 20% é algo extraordinário. Como dono de uma lojinha de itens para Hunters, o Yuji entende a importância das poções de cura em Dungeons, mas as poções comuns que o público consegue comprar são bem limitadas, curando só uma quantidade pequena, geralmente no máximo uns 10% da vida total. A eficiência das massas solares não se limita só ao aumento da cura, não, elas aceleram muito o processo de recuperação. Surpreendentemente, aquelas árvores que antes estavam peladas agora estavam lotadas de maçãs solares maduras, se estendendo até onde a vista alcançava. A mente do Yuji começa a fervilhar com a ideia de colher não só maçãs solares, mas também as ervas de éter daquele lugar. Ele já imagina criar poções com efeitos totalmente absurdos. Mesmo hesitando no começo, ele se convence de que deve ser seguro pegar alguns desses tesouros, escondendo-os nas próprias roupas. Bem na hora em que ele estava pensando nisso, um saco cai do céu e acerta a cara dele. Não era um saco qualquer, mas uma bolsa dimensional, valiosa, capaz de armazenar materiais em um espaço extra, limitado, separado do mundo físico. Ao examinar melhor, Yuji percebe que ela já vinha com alguns frascos guardados dentro. Coincidência perfeita, ele pensa, considerando a possibilidade de armazenar os tesouros daquele lugar dentro da bolsa dimensional. Rindo sem graça com a ideia de que talvez alguém lá em cima estivesse assistindo tudo, Yuji conclui que agora tinha tudo o que precisava. Era hora de testar se conseguiria mesmo colher os tesouros preciosos daquele lugar. No dia seguinte, a narrativa volta para a famosa loja especializada em itens de caça no Distrito 7 de Seul, conhecida como Hunting Ground. Desde cedo já tinha uma fila de clientes ansiosos para comprar seus suprimentos de caça. A popularidade da loja era tão grande que o povo se apertava na fila, querendo garantir um lugar melhor. Um caçador usando uma armadura imponente que estava na frente da fila ficou visivelmente irritado ao ser informado que as poções de resistência à paralisia estavam acabadas. O atendente, quase chorando, explica que ia levar cerca de 1 hora para reabastecer o estoque. Para hunters ocupados e de alto nível, esse tipo de atraso é inaceitável. Alguns já tinham mandado seus assistentes ligarem para outras empresas, já que o tempo para explorar dungeons é muito limitado. Porém, todas as grandes fornecedoras de itens de caça estavam enfrentando uma grande falta de estoque. Enquanto os clientes lamentavam a possibilidade de atraso nas caçadas, uma figura imponente entra em cena e chama a atenção de todo mundo. Cabelos escuros, beleza marcante, armadura de alta qualidade e uma espada assustadora na mão. Essa era Koujin, a bruxa da espada. Ignorando completamente as reclamações da fila, ela vai direto até o balcão e pede para falar com o gerente. Ninguém ali ousa questionar o privilégio dela furar a fila, já que para muitos era a primeira vez vendo uma hunter de tão alto nível de perto. Vestindo artefatos raros vindos de dungeons de nível 4, a Bruxa da Espada ocupa o 12º lugar no ranking atual de Hunters, o que explica o equipamento absurdo dela. O gerente finalmente aparece, cumprimenta a mulher pessoalmente e começa a gaguejar, surpreso por receber uma figura tão famosa na loja. Nervoso, ele admite que não esperava vê-la ali em pessoa. Ela responde: "Eu vim pessoalmente porque você não estava atendendo minhas ligações. A poção que a gente combinou ontem ainda não chegou." O gerente explica que tinham muitos pedidos e que a poção que ela precisava ainda estava sendo preparada, perguntando educadamente se ela podia esperar. Mas ela não podia esperar. Ia entrar em uma dungeon em meia hora. A Bruxa da Espada não perde tempo com a incompetência do gerente. Ela pega o telefone na hora e começa a ligar para outras lojas de hunters por perto, até cogitando lojas de artigos gerais. Enquanto isso, na pequena loja de hunters do setor 7, Yuji Ha estava conseguindo colher alguns ingredientes da Floresta Misteriosa para os seus experimentos. Usando água purificada, lágrimas de Anjin e seiva de grama de éter, ele segue uma listinha compacta de ingredientes, preparando direitinho a poção principal. Depois, adiciona o concentrado de maçã solar e mexe com cuidado. Yuji Ha espera ansioso pelo resultado do experimento, até que o sistema manda uma notificação dizendo que, graças à bênção XXX nível 1, um grande sucesso foi aplicado à poção. Além disso, ele desbloqueou o nível 1 da tão desejada skill de alquimia. O produto final ficou sendo uma poção especial de nível 1 que, quando usada, anula todo o consumo de éter pelas habilidades pelos próximos 14 segundos, enquanto restaura 14% da vida máxima ao longo de 15 segundos. Yuji Ha fica chocado com a eficiência dos efeitos, superando até as próprias expectativas.
Desbloquear a skill de alquimia em uma única tentativa já era algo absurdo, ainda mais considerando que até alquimistas autoproclamados por aí não tinham essa skill. Enquanto mistura a solução e observa a pureza incrível dela, Yuji-Ha começa a se perguntar sobre essa tal bênção XXX que estava por trás de resultados tão apelões. Mas, antes de pensar em vender a poção, bate aquela dúvida. Ele sabe que o efeito é absurdo, mas não faz ideia de qual preço cobrar, nem de como convencer os clientes de que aquilo é verdadeiro, já que parece bom demais para ser verdade. Quem é que vai acreditar em mim se eu disser que isso aqui zera o consumo de éter por 14 segundos? Ele pensa. Refletindo sobre a situação, ele decide. Primeiro vou guardar para testar. Bem nessa hora, a bruxa da espada entra na lojinha modesta de Hunters. Yuji-Ha, com aquele sorriso padrão de atendimento ao cliente, cumprimenta a guerreira armada e oferece ajuda. A poção especial experimental estava exposta no balcão. A bruxa da espada, se movendo tão rápido quanto um raio, chega até o balcão num instante, deixando claro que estava com pressa e precisava de poções porque o tempo estava acabando. Ela finalmente nota a mistura efervescente no balcão, praticamente implorando para ser usada. Seo Han pergunta se o conteúdo do frasco é uma poção de cura, e antes que Yuji-Ha consiga explicar direito, ela corta, pedindo logo os detalhes do efeito. Mesmo com a intenção de dizer que a poção ainda não estava à venda, a bruxa da espada só escuta metade do que ele fala e já responde que não tem tempo para detalhes. Se for uma poção de cura e não tiver nenhum problema grave, ela compra mesmo assim. Ela joga um maço de dinheiro no balcão, manda o Yuji-Ha entrar em contato com a guilda dela caso o valor não seja suficiente e sai rápido. Ela chegou rápido e foi embora mais rápido ainda, sumindo num piscar de olhos, com a velocidade típica de uma Hunter de alto nível. Yuji-Ha fica preocupado com o rumo que aquilo pode tomar, mas não tem motivo para duvidar que a bruxa da espada vai ficar bem, certo? Surpreendentemente, ela nem desembainha a espada. Em vez disso, lança uma magia que conjura espadas de energia, eliminando instantaneamente os monstros que cruzam o caminho dela. Ela lida com aqueles Cres poderosos como se fossem personagens de fundo, focando em algo muito mais importante. Os outros membros do grupo basicamente funcionam como saqueadores oficiais, recolhendo recursos dos monstros mortos que ela não tem tempo de pilhar. Como esperado da 12ª colocada no ranking de Hunters, o trabalho dos outros dois é fácil e confortável, mas eles sentem um leve peso na consciência, como se estivessem sendo carregados e não tivessem chance de evoluir suas próprias habilidades. O saqueador mais velho já tinha desistido há muito tempo de participar ativamente. Preferia ficar em silêncio e só recolhendo recursos enquanto a bruxa da espada fazia o estrago. Ele já tinha aceitado que o papel dele era juntar material enquanto ela liderava os ataques. Esse veterano de coleta tinha uma longa história com a bruxa da espada. O saqueador veterano tinha muita história com a bruxa da espada, mas a antiga Seo Han-jin era bem diferente. Antes, ela deixava os membros menos talentosos participarem das batalhas. Só que depois de um certo incidente, tudo mudou. O novato do grupo não fazia ideia dos detalhes desse acontecimento, já que fazia tempo que tinha rolado. Quando o saqueador mais velho ia começar a explicar, a voz da bruxa da espada explodiu em puro pânico. Todo mundo corre. No começo, eles nem entenderam o porquê da urgência, mas assim que viram a cena, ficaram paralisados de medo. O monstro que emanava uma aura esmagadora era um Manstalker, uma criatura nojenta do tamanho de um carro blindado. Além do porte absurdo, ainda era armado com um veneno extremamente letal. O Manstalker era o tipo de monstro que normalmente só aparece em dungeons de nível 4 para cima, ou seja, totalmente fora de lugar naquele ambiente. Se eles falhassem em fugir, a morte era certa. A bruxa da espada não hesitou nem por um segundo. Avançou de cara com sua espada mágica, repetindo que os outros dois deviam correr o mais rápido e o mais longe possível. A velocidade dela não era brincadeira. Cada passo a empurrava mais fundo dentro da zona de ataque do monstro. Mas ela continuou, com todas as lâminas mágicas prontas para perfurar o Manstalker. Por fim, ela desembainhou sua arma definitiva, uma espada enorme brilhando com uma luz azul intensa. O golpe, carregado com força total, foi facilmente bloqueado.
A pegada nua do Mainstalker era muito mais resistente do que ela imaginava. A criatura ia deixando um rastro de destruição pela floresta da dungeon, e até a própria Seo-Han teve que admitir. Droga, é forte demais. Desviando constantemente dos ataques afiados, ela foi ficando bem cansada, e o éter dela estava quase no zero. A única preocupação da mulher era ganhar tempo suficiente para os outros escaparem. Nesses momentos, ela lembra do incidente que mudou tudo nela, e pensa, se Sun Wang-Gyeon Oppa estivesse ali, será que faria diferença? Mas ela sabe que precisa seguir em frente. Oppa não tá mais do lado dela, então ela entende que precisa mudar e aprender a depender de si mesma. Com pressa, ela pega a poção que tinha comprado naquela lojinha pequena na cidade e arranca a rosca, decidida a confiar só em si mesma. Ao olhar o conteúdo, ela resolve, ao menos, dar um voto de confiança à poção estranha. No fim das contas, era um elixir de baixo nível comprado numa loja qualquer. Já se preparando para um gosto horrível, ela se surpreende quando o líquido não tem sabor ruim. Sem perceber, vira o frasco inteiro de uma vez, quase como se estivesse bebendo uma parada normal. Assim que engole a mistura, ela sente um fluxo absurdo de éter inundando o corpo. Com toda a experiência de batalha que tem, Seo-Han percebe que aquilo não era só coragem a mais. Era um poder capaz de mudar completamente o rumo da luta contra o Mainstalker. Eu posso lutar, ela diz. O monstro encara ela, certo da própria vitória, mas dessa vez seria diferente. A bruxa da espada puxa sua carta final, a técnica conhecida como Fúria da Espada Poderosa. Num instante, inúmeras lâminas finas despencam em cima da criatura monstruosa, com precisão impecável e crueldade máxima. Essa técnica é o pico da combinação entre velocidade e poder, rasgando o rosto do Mainstalker e fazendo a carne dele praticamente escorregar de si mesma. Ela derrotou um inimigo que parecia invencível, vencendo um monstro no próprio jogo de força e velocidade. Do outro lado da destruição que ela mesma causou, ela mal consegue acreditar. Não é possível. Ela percebe que tudo aquilo foi graças à poção. A parada não só restaurou a vida dela, como também zerou o consumo de éter, permitindo que ela usasse a Fúria da Espada Poderosa por 10 segundos, quando o limite máximo deveria ser só de 3. E tudo isso por causa de uma poção comprada às pressas numa lojinha aleatória. A dúvida que ficou martelando na cabeça dela foi: que diabos é aquela loja? No dia seguinte, a rotina da lojinha modesta de Hunters no setor 7 seguia mais ou menos normal até o sininho da porta tocar daquele jeitinho clássico de cliente entrou. Todo mundo na loja, incluindo o dono, o Yuji-ha, teve a atenção puxada pela pessoa que acabara de entrar. Seo-Han Jin não enrolou nem meio segundo. Ignorou completamente os outros clientes como se fossem invisíveis e foi direto no balcão. Ela agarrou o ombro do Yuji como se ele fosse fugir a qualquer momento e mandou: "A poção que você me vendeu, o que era aquilo?" Seo-Han Jin era uma super estrela. Quase todo Hunter do país sabia quem ela era, para não falar do público geral. A notícia da vitória dela contra um enxame de Stalkers foi tão exagerada que tinha reportagem dizendo que ela tinha aniquilado uma ordem inteira sozinha. Agora, consciente de que tinha um monte de gente em volta, ela tenta se controlar e pede desculpa pela grosseria. O Yuji pergunta se houve algum problema com a poção. O dilema dela era simples. Ela nunca tinha visto uma poção que capaz de curar 14% da vida máxima e ainda eliminar completamente o custo de éter das habilidades. Até o próprio dono tinha visto o vídeo dela enfrentando sozinha um monstro classificado como versão, tipo um upgrade monstro, usando uma sequência absurda de golpes poderosos. Mas Seo-Han deixa claro que o impressionante ali não era ela, era a poção especial. Agora, tudo o que ela queria era saber de onde o Yuji tinha tirado aquela poção ou se ele mesmo tinha feito. Yuji estava pronto para responder qualquer coisa sobre a poção especial, revelando só o ingrediente secreto, maçã solar dourada madura. A história que ele resolveu contar foi que teve a sorte de encontrar uma maçã solar durante uma exploração numa dungeon de nível 0. Mas até para a bruxa da espada essa explicação parecia difícil de engolir.
Ela teve que parar para pensar se as maçãs solares tinham ficado tão comuns assim a ponto de aparecerem em Dungeon nível 0, a mais fraca de todas. Yuji sabia que se falasse demais sobre a floresta misteriosa ia se complicar, então preferiu inventar umas desculpas. Ainda assim, como criador da poção, ele foi sincero ao dizer que ficou feliz por ela ter sido útil para a bruxa da espada. Enquanto andava pelo espaço apertado da loja, ela repara em algo diferente. Um lote novo de poções, dessa vez com conteúdo azul. Ela pega uma delas para olhar de perto e pergunta o efeito. O dono explica bem tranquilo que a poção proporciona 32% de resistência a gelo por 40 minutos. A descrição já deixa ela de queixo caído. Como veterana de combate, ela sabe que a melhor poção de resistência a gelo do mercado oferece só 10% de resistência por no máximo 15 minutos. E a poção do Yuji simplesmente passa de longe qualquer expectativa. Quando pergunta onde ele encontrou as plantas, Yuji começa a procurar outra desculpa na mente. Na real, ele tinha colhido outro tipo de planta que crescia na Floresta Misteriosa. Morangos do Inverno nível 1, que por si só já garantem 20% de resistência a gelo por 30 minutos. Ele tinha coletado bastante para preparar um lote experimental de poções de resistência a gelo. E, enquanto produzia a leva completa, acabou elevando sua maestria em alquimia para o nível 2. Mas, pressionado pelas perguntas sobre o método, ele solta a mesma desculpa de sempre. Achei numa dungeon de nível 0. A bruxa da espada percebe que ele não é lá um grande mentiroso, mas também nota o desconforto do dono em revelar o segredo do negócio, então decide não cutucar mais o assunto. Ainda assim, ela diz que quer comprar todas as novas poções de resistência a gelo, disposta a pagar bem. Abrir a carteira e soltar um bolo de nota não era problema nenhum, e ela ainda dispensou qualquer recibo. Yuji tenta argumentar que ela está pagando demais por só algumas poções, mas ela garante que aquele dinheiro ainda era pouco para poções de tal qualidade. Antes de ir embora, a bruxa da espada pergunta o nome dele, assim, casual, e ele responde sem frescura. Yuji-ha. Ela gosta do som do nome, acha agradável, e antes de sair solta um "Até a próxima, Jiha". De volta à floresta enigmática, o ambiente se mostra cada vez mais recompensador. Yuji continua indo lá com frequência para colher pedras brilhantes e gemas flalentes. Depois da compra em massa da bruxa da espada, o estoque de morangos de inverno tinha caído, mas para repor era simples, era só voltar para a floresta e colher mais. As pedras brilhantes e gemas flamentes eram verdadeiras descobertas para ele, rendendo recursos valiosos sem ameaça constante de monstros perigosos. Mesmo aproveitando bem os benefícios, Yuji ainda não fazia ideia de onde exatamente aquele lugar ficava. Ele já estava tão acostumado com a calmaria da vegetação que um leve som de folhas se mexendo atrás de um arbusto deixou ele alerta na hora. Convicto de que não tinha imaginado o barulho, percebe que tinha algo se movendo ali. Examinando o entorno com cuidado, ele finalmente vê a origem do som. Uma mistura de choque e curiosidade toma conta dele ao encontrar uma criaturinha fofa que parecia um besouro, mas com pinças no lugar dos membros. O sistema identificou o bicho como um Tertaradrone, um monstro mítico do tamanho de um carro pequeno que, apesar da aparência de besouro, tinha garras bem imponentes. Yuji reconhece a criatura, sabendo quão rara ela é. E, naquele momento, ele não só vê uma, mas várias circulando aquela área. Ao contrário do tamanho descrito anteriormente, do tamanho de um carro pequeno, essas versões eram surpreendentemente menores. Outro detalhe estranho era uma espécie de parede sintética transparente, impedindo a passagem delas naquela parte da Terra. Os Tertaradrones estavam se juntando ali e avançando apressados em direção a algo. Esse algo era um grupo de formigas demoníacas do tamanho de caminhões de carga, monstros classificados como extremamente perigosos. Derrotar uma delas significa atrair mais 10. As formigas demoníacas eram absurdamente difíceis, e os Tertaradrones estavam enfrentando um inimigo que não deveriam nem estar respirando perto. E por algum motivo que o Yuji ainda não fazia ideia, ele só conseguia observar tudo por trás daquela barreira sintética. Ele lembrava de ter lido sobre formigas demoníacas nos seus livros antigos, criaturas perigosas por natureza, mas o veneno delas, mano, pior que monstro da versão superior. É o tipo de coisa que até chefão de raid teme. Mas tinha um problema óbvio. O sistema insistia em dizer que esses monstros deviam ser gigantes, só que ali, diante dele, pareciam insetinhas fofos brigando num quintal. A luta até estava ficando mais intensa, mas o tamanho delas não fazia sentido nenhum. Os Tertaradrones estavam sendo totalmente massacrados. Eles até tentavam reagir, os coitadinhos, mas a maioria nem foi feita para combate real. Yuji começou a pensar que diabos estava motivando aquelas criaturinhas fofas a se jogarem numa luta perdida dessas. E justo quando os bichinhos estavam prestes a serem dizimados, Yuji desejou achar um jeito de ajudar. E aí, como se o céu respondesse, pim, aparece uma janela do sistema perguntando se ele queria ajudar a própria legião de Tertaradrones nessa guerra. Sim, é isso mesmo que você leu, própria legião. Isso implicava que ele podia intervir diretamente numa parada que ele nem entendia direito, e que de alguma forma, aqueles bichinhos eram considerados dele. E claro,
Sendo ele quem é, a vontade imediata dele foi clicar em sim. A Legião estava perdendo feio, mas ele podia gastar essência e lançar um buff em área. As opções eram aumentar HP em 30% por 1 hora, aumentar resistência a veneno em 40% por 1 hora, aumentar resistência física em 30% por 1 hora, ou usar a Bênção do Trabalhador, um buff misterioso e mais caro. Ele só tinha 2 essências, então só podia escolher uma. A última opção, a mais cara, chamou sua atenção, e ele confirmou mesmo sem saber exatamente o que ia acontecer. E deu bom. Os Tertaradrones foram bufados até a alma, como se tivessem recebido um upgrade divino. Todas as estatísticas subiram, eles ficaram mais fortes, mais confiantes, quase dava para ouvir musiquinha de RPG tocando no fundo. Não demorou muito para as formigas demoníacas começarem a cair como dominó. Os Tertara não só viraram um combate, como trituraram completamente as formigas, que já não pareciam tão assustadoras assim. Yude vibrou do lado de fora como um técnico vendo seu time ganhar o campeonato. Ele mal acreditava que tinha testemunhado criaturas míticas vencendo um desafio impossível com a ajuda dele. Agradecido, ele cumprimentou um dos drones pela bravura, elogiou o trabalho deles, quando percebeu que todos os bichinhos estavam reunindo alguma coisa. E aí veio a surpresa. Eles ofereceram essências e pedras de éter para ele, tipo um presente de reconhecimento. Yude abriu um sorriso tipo sorriso de pai orgulhoso pela generosidade da Legião. Só que eles claramente não entendiam o que ele dizia como agradecimento. No fim, ele pegou 5 essências e 5 pedras de éter de cada um, deixando o resto para aquelas criaturinhas guerreiras que tinham dado sangue na batalha. Para ele, aquilo já era mais que o suficiente. A barreira sintética começou a desaparecer, se dissolvendo no ar. Com isso, a área acessível da floresta expandiu muito e a névoa também foi sumindo. Yude planejava colher umas coisas e ir embora, rápido. Mas agora parecia que ia ficar ali por um bom tempo. Explorar virou prioridade. Enquanto isso, no mundo real dos Hunters, um outro universo acontecia. Com o surgimento das Dungeons e dos Caçadores, surgiu também uma comunidade especial chamada HunterNet, criada pelos próprios Hunters. E no momento, só se falava de uma pessoa e de um vídeo. A Bruxa da Espada, Seo Hien, a Hunter ranqueada que tinha derrotado sozinha um Manhunter. Numa sala escura, alguém estava stalkeando o HunterNet, uma mulher de cabelo vermelho como fogo, imponente pra caramba, mas usando uma ponta anônima com um avatar vermelho e discutindo ferozmente sobre como não existia debate. Seo Hien derrotou o Manhunter sozinha, sim. Um usuário anônimo com avatar azul discordava, dizendo que era impossível ela ter feito aquilo sem ajuda. E isso, claro, deixou a mulher de cabelo vermelho pé da vida. Dava pra sentir a irritação dela só pelo ritmo frenético que ela começou a digitar. O cara do avatar azul insistia. Mas o número de pessoas na dungeon é suspeito. E ela rebateu. Rajin sempre foi solo desde que Hanuk desapareceu misteriosamente. A calma dela escorregou e foi pro ralo. O usuário azul respondeu. Espero que Seo Hien pare de sentir falta de alguém que desapareceu pra sempre. Isso acertou no nervo dela. O anônimo dizia isso como se fosse nada. Claro, porque não era problema dele. Ela explicou que o parceiro da Hidin sumiu numa dungeon e que ela tinha todo o direito de sentir falta dele o quanto quisesse. Agora, já completamente irritada, ela ainda queria continuar argumentando quando até o Troll Azul percebeu que talvez não fosse uma boa cutucar esse assunto, a não ser que ela própria fosse a Hidin. Mas para ela, esse cara já tinha passado longe dos limites, então ela só queria desabafar sua frustração no teclado. A sala escura se iluminou de repente. Uma voz profunda perguntou: "Você é um zumbi? Isso não faz bem para os seus olhos." Era Choi Chulian, o alquimista-chefe da guilda Chama Eterna. Ela insistiu que trabalhava melhor no escuro, enquanto se espreguiçava depois de horas brigando na internet. Chulian estava ali para reportar o que tinha investigado pessoalmente. O tal Hunter no fundo do ranking chamado Yude Gi, dono da lojinha de suprimentos. Como esperado, não parecia ser nada demais. A pessoa de cabelo vermelho, que agora sabemos quem é, já ia encerrar o assunto dizendo: "Então não tem nada a ver com a Hidin ter ficado mais forte." Mas Chulian não tinha terminado. Ele tinha visto as poções da loja, algo especial ligado às maçãs solares. Até ela, que tinha só uma noção vaga do item, sabia que aquelas maçãs douradas eram relíquias raríssimas que reduziam o consumo de éter drasticamente. E nem o alquimista-chefe tinha visto uma pessoalmente. Mas Yude Gi tinha feito uma poção usando isso e estava vendendo a preço de banana. Ela comentou: "Se é mesmo maçã solar, não podia ser barato desse jeito." Chulian então concluiu que só existiam 2 possibilidades. Ele não faz ideia do valor das maçãs solares,
ou ele é um cara totalmente sem ganância. A segunda opção fez ela abrir um sorriso maroto. Precisando de ar fresco, ela decidiu visitar pessoalmente a lojinha e conhecer o tal Yu-Gi. Julian ofereceu o carro. Ela recusou dizendo que não era CEO para precisar de motorista. Bom, não era CEO, mas ocupava posição similar, porque a mulher ruiva era Cha-Hong, a mestra da guilda Chama Eterna. De volta à floresta misteriosa, Yu-Gi estava no meio da vegetação, acendendo uma fogueirinha. Quanto mais fundo ia, mais frio ficava. Ainda bem que trouxe um isqueiro. Com a parede e a névoa dissipadas, novos caminhos se abriram, mas nada parecia muito diferente da área inicial, a não ser pelo fato de que ele não podia avançar mais por causa de uma aura sinistra emanando de um ponto específico. E, sinceramente, ele não queria virar almoço de algum monstro lendário só por curiosidade. Então decidiu voltar, mas antes que pudesse subir e sair, os Tertaradrones se aproximaram timidamente, cada um carregando uma semente misteriosa. A expressão deles era de pura preocupação. As sementes eram de flores Mistaway, e com eles vinha um novo drone, um grandão, mais tímido e diferente dos outros. Talvez o líder deles. Então Yu-Gi percebeu que eles tinham vindo justamente do lugar sinistro que ele queria evitar. E aí o sistema mandou: pedido de resgate da rainha das Tertaradrones. Sim, essas criaturinhas tinham uma rainha, e aquelas sementes eram tipo uma oferenda, um pedido de ajuda formal. E o Digi ficou tocado. Eles tinham protegido aquela floresta até agora. O mínimo que ele podia fazer era tentar ajudar. Mesmo com medo, ele prometeu que iria resgatar a rainha. Acariciou o Tertara grandão, como se dissesse: vai ficar tudo bem. E disse que a missão seria no dia seguinte. Ele ainda precisava se preparar. E no dia seguinte, Yu-Gi cumpriu sua promessa. Usou os recursos da floresta para fazer outro lote de poções de cura, poções anti-veneno, e juntou ração de combate. Serviu tudo em potinhos para os bichinhos, como se fosse um buffet breakfast para a guerra. Com o estômago cheio e o moral lá em cima, e mais um buff diária, tudo estava pronto. Ele deu a ordem e sua legião avançou. O centro daquela aura sinistra era exatamente o que eles temiam. Um enorme ninho de formigas demoníacas. Cada monte tinha pelo menos 3 metros de altura. E assim que os Tertaradrones chegaram perto dos ninhos, quando eles finalmente chegaram perto do formigueiro, foram recebidos com força total pela equipe de segurança das formigas. Lá na linha de frente, esses monstros já jogaram uma das cartas mais perigosas. Começaram a liberar veneno pelo corpo inteiro, envenenando o ar ao redor. Mas graças à ajuda do Yuji e toda a preparação antecipada, parecia que os bichinhos estavam prontos para o desafio. A guerra entre os Tertaradrones e as formigas demoníacas finalmente começou. Com os status gerais bufados num outro nível, os besouros míticos estavam detonando bem na linha de frente. A luta era intensa, mas os Tertaradrones tinham algo que as formigas não tinham: pura teimosia e vontade de vencer. Mesmo correndo perigo o tempo todo, eles continuavam avançando. Nesse meio tempo, Yuji recebeu uma notificação dizendo que ele podia ajudar a própria legião com seu poder, mas só uma única vez. A próxima mensagem oferecia uma opção muito específica: dar um tapa tão forte que derrubaria as formigas aladas do céu. Um tapa? No momento de guerra desses? Ele achou essa opção tão ridícula que nem sabia como reagir a essa ajuda do sistema. Mas a solução para o problema do tapa apareceu na hora certinha. Um demônio alado saiu do buraco. Essas formigas especiais funcionavam como mensageiras, as responsáveis por voar até a colmeia para chamar o exército principal. Ou seja, o exército da linha de frente estava literalmente tentando enviar um pedido de reforços. Yuji agora tinha a habilidade perfeita: impedir que essa mensagem fosse enviada com um único tapa. Ele só disse: beleza, vai ser isso mesmo. Aceitou a bênção do sistema, fechou o punho e o demônio alado começou sua corrida desesperada para chamar o grosso do exército e acabar com aquela guerra de uma vez por todas. Cheio de confiança, achando que o voo ia ser tranquilo, ele nem olhou para o lado. Yuji desceu a mão com a força de um deus gigante, esmagando a formiga voadora sem dó nem piedade. Peguei, ele comemorou. Essa foi a única ajuda direta que ele deu para a legião de Tertaradrones, um tapa divino e bem aplicado nas formigas mensageiras. Enquanto isso, num outro canto, Cha-Hong finalmente arrumou tempo na agenda lotada para visitar a loja do Yuji.
Depois de inspecionar bem o prédio que vendia poções com maçãs solares, ela não viu nada de sobrenatural por fora. Era uma lojinha normal, simplona, sem nada que chamasse atenção. Mas, como diz o ditado, segredo bom se esconde em lugar comum. Hien tinha reportado que derrotou um Manstalker depois de comprar poção ali, então a informação era importante o bastante para fazer a Charon ficar curiosa. Ela estava ainda mais determinada a descobrir os mistérios por trás daquele lugar. Só que quando ela tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada. Depois de checar mais algumas vezes, viu que não era impressão dela. Olhou para os lados estranhando, porque na plaquinha estava escrito aberto. Talvez o dono tivesse saído só um pouquinho e ela teria que esperar. Esse pouquinho, claro, podia virar horas. Nisso, ela se virou para o senhor mais velho que estava varrendo por perto e perguntou sobre o horário de funcionamento da loja naquele dia. Só que o velhinho não sabia o horário exato. Disse que normalmente a loja abria direitinho e fechava tarde na noite, mas que nos últimos dias as coisas tinham mudado. O dono estava abrindo cada vez menos. Essa semana, por exemplo, a loja não abria desde ontem. Ninguém sabia o motivo. Por fim, o velho ainda resmungou que os jovens estavam ficando cada vez mais preguiçosos e foi limpar por outro lado. Isso era completamente diferente do que tinham falado para Charon. Tinham dito que a loja só não funcionava nos fins de semana. Ela olhou de novo para a plaquinha de madeira com o desenho do frasco de poção e acabou confirmando a suspeita. Só podia ser coisa do Yuji, tramando alguma parada. Enquanto isso, o nosso herói estava lá na floresta, aproveitando a chance que o sistema tinha dado de participar das batalhas com os Tertaradrones e percebendo como ele conseguia influenciar muita coisa. Na teoria, já tinha feito o suficiente para aproximar a Legião da Vitória. Até porque essa nem era a guerra dele, e eliminar o mensageiro também não tinha sido má jogada. As formigas demoníacas, obviamente, não curtiram nem um pouco o rumo das coisas, e a moral delas foi pro chão. Olhando para os Tertaradrones reforçados, dava para ver qual seria o resultado final. A armadura dele estava mais resistente, a força aumentada, tudo parecia num outro patamar. Por isso, quando os drones atacaram, as formigas fugiram. A clareira foi esvaziando. Yuji soltou um suspiro de alívio, sentou no chão e fechou os olhos. Aquela batalha estava sendo um desgaste mental absurdo para ele. Enquanto isso, os Tertaradrones corriam de um lado para o outro felizes com a vitória. Mas a rainha ainda estava presa dentro do formigueiro. Eles comemoravam como se acabassem de vencer uma guerra histórica. Quase dava para ouvir We Are The Champions tocando no fundo. Surpreendentemente, os próprios Tertaradrones conseguiram resgatar a rainha por conta própria, ainda por cima trazendo ela numa espécie de maca improvisada. Levantando a cabeça com dificuldade, a rainha agradeceu ao herói, enquanto os subordinados ajudavam ela a se levantar e se curvar diante do Yuji em sinal de respeito pela ajuda e pelo resgate da colônia. Yuji ficou feliz, mas não queria forçar uma criatura alien a se curvar para ele. Preferiu fazer carinho nela e falar para ela descansar em paz, tranquila. A verdadeira felicidade dele era saber que ela estava viva e bem. Visto de longe, ele parecia até um anjo descendo do céu para salvar as criaturinhas. Mas o sistema mostrou outra coisa. A rainha dos Tertaradrones queria jurar lealdade a ele. Se ele aceitasse o contrato, teria que patrocinar o grupo, mas em troca receberia vários itens, desde que cumprisse os pedidos da rainha. Ainda bem que ele não ficou pensando muito, só aceitou logo. Assim que a lealdade foi selada, o sistema confirmou que ele agora tinha a habilidade de apoiar diretamente o esquadrão recém-assumido. Ao mesmo tempo, o general dos Tertaradrones começou a brilhar intensamente, absorvendo energia ao redor e passando por uma transformação absurda. A evolução era nítida. As garras ficaram maiores, mais fortes, e a carapaça que protegia o corpo ganhou uma qualidade superior. Yuji assistia tudo sorrindo, impressionado com o quanto o poder dele próprio tinha aumentado junto com os bichinhos. O general agora se destacava muito mais do que antes, combinando com o título de líder. Depois de dar uma volta voando ao redor da cabeça do Yuji, ele ergueu uma das garras, como se estivesse dando um comando para o resto do grupo. E aí começou o carregamento. Os Tertaradrones começaram a empilhar lingotes de essência dourada e pedras de éter, ignorando completamente o que o Yuji tinha dito antes de que não precisava de tantos recursos. Diante de 2 pilhas gigantes de consumíveis, ele pensou um pouco e decidiu pegar só 10 de cada, deixando o resto para a legião. Além disso, ele já tinha outra coisa valiosa que o general tinha trazido antes da batalha: 2 sementes de cores diferentes. Ele pegou as sementes do bolso e analisou. A roxa foi identificada na hora, uma uva selvagem, mas a verde era mais complicada. Como não conseguiu descobrir na hora que espécie de árvore aquilo geraria, decidiu deixar para descobrir depois, quando a planta crescesse.
Levantando e batendo a poeira da roupa, ele concluiu que o melhor seria deixar que a floresta resolvesse isso por ele. Com o tempo, visitando mais vezes aquela floresta, Yuji tomou uma decisão. Na próxima visita, ele ia construir uma cabana ali. No dia seguinte, uma nova entrada de dungeon apareceu, e os Hunters não perderam tempo. Um grupo já atravessou o portal imediatamente atrás de desafios e recompensas. Um dos membros perguntou para o líder, chamado Hyung-Nin, se ele tinha certeza que a Rainha das Formigas estava lá dentro. O líder quase perdeu a paciência, mas respondeu com calma que não era idiota para entrar em uma dungeon de formigas diabólicas sem motivo. Ele explicou que se saqueassem o formigueiro direito, todo mundo ali ia sair com uma recompensa bem gorda. Mas o novato parou de andar, apontou para frente e ficou com uma cara estranha. Parecia que a dungeon já estava limpa. O Hyung-Nin e os outros ficaram confusos. Será que limparam em outra área? Perguntou o garoto. O líder respondeu que uma dungeon limpa não abre pela segunda vez. Então alguém tinha terminado aquilo ali recentemente. Não tô acreditando nisso, vou ter que conferir pessoalmente. Quem quer que tivesse eliminado a colônia, ninguém sabia. As pegadas deixadas ali mostravam que houve batalha, mas as formigas tinham sumido, o que tirava qualquer dúvida. O comandante mandou todo mundo ficar quieto e procurar vestígios. Ele se recusava a aceitar que tudo tivesse simplesmente desaparecido. De repente, alguém olhou para baixo e soltou um grito surpreso, chamando a atenção do Hyung-Nin. O chão! O chão! O cara olhou para baixo e percebeu que o grupo inteiro estava em cima de uma pegada gigantesca, grande o suficiente para comportar umas 20 pessoas. Eles se reuniram em volta, tomados pelo medo. Algo gigantesco tinha passado por ali. Algo grande o suficiente para deixar aquela marca absurda, e não havia nenhum registro de criatura desse tipo. Se fosse um monstro, provavelmente seria classificado como nível destruição. Só a existência de um bicho desse porte já era uma ameaça maior do que qualquer coisa que aquele grupo pudesse enfrentar. Rangendo os dentes, o comandante gritou: "Corre! Recuar! Agora!" Ele virou para o grupo e perguntou: "Vocês realmente acham que conseguem enfrentar um monstro que dizimou as formigas diabólicas? Se a gente vacilar, vai morrer sem nem saber o que aconteceu." Seguindo o bom senso, o grupo decidiu bater em retirada e avisar a associação depois, reportando a descoberta da pegada monstruosa. Cumprindo o combinado, eles entregaram todas as informações e as fotos como prova para a guilda. "Então isso foi encontrado no formigueiro das formigas diabólicas?" perguntou o chefe da guilda, tratando aquilo como um caso urgente. Eles explicaram que a pegada tinha aparecido perto da colônia, mas a parte mais esquisita era que os Hunters tinham entrado numa dungeon que já estava totalmente saqueada, algo teoricamente impossível. Depois de analisar com cuidado as evidências, o herdeiro do grupo Goro, Kim Hyuk-Vyok, ordenou ser mantido informado sobre qualquer novo detalhe que surgisse no caso. Olhando aquela pegada gigantesca, Kim concluiu que aquilo não era um monstro normal. O tamanho até podia não ser suficiente para criar uma nova classificação de espécie, mas ele pensou que talvez fosse um monstro classe mítico que ele ainda não conhecia. Mas a possibilidade de existir um monstro acima do nível de destruição só deixava tudo ainda mais preocupante. Principalmente agora, com eventos estranhos ficando cada vez mais comuns. Kim parecia cada vez mais preocupado com o destino do país. Levantando-se da cadeira, foi até a janela e ficou olhando a cidade, lembrando dos horrores que o povo já tinha passado. Aquela coisa terrível não podia acontecer de novo. Enquanto isso, Yuji estava ali de boa na lojinha dele, sem fazer ideia do caos que estava passando na cabeça do líder da guilda, e muito menos da guerra entre os Tertaradrones e as formigas demoníacas. O clima em Seul estava bem agradável naquele dia, o que fez Yuji já fechar a loja por um tempo e ir até a área 5. Lá, ele ficou quietinho embaixo de um prédio com interfone, esperando por alguém que já conhecia. Por sorte, a espera não foi em vão. Quando chamaram, ele virou a cabeça para o lado do som e sorriu. Correndo na direção dele vinha uma garota linda, segurando um livro debaixo do braço que o cumprimentou piscando e dizendo: "Você devia ter subido." Foi mal. Para ele, isso não era problema. Nosso herói só pediu para ela não sair correndo com medo dela cair. E, como esperado, no segundo seguinte ela já estava no chão. Nesse ponto, ele até podia ser considerado profeta, mas na real ele só conhecia bem demais aquela figura. Não era nem a primeira vez que ela caía daquele jeito. E o Di já se aproximou e perguntou se ela estava bem, mas ela logo tranquilizou ele, dizendo que o livro estava inteiro e que não tinha com o que se preocupar, já se levantando em seguida. Só que não era isso que ele quis dizer. A desastrada em questão era Hang San-young, a única caçadora de origami da Coreia do Sul. Sorrindo sem graça, ela coçou a nuca e tentou justificar a queda.
Faz tempo que eu não ando, esqueci como faz, haha. Mesmo sendo bem diferentes, o fato de os dois serem rata de livro unia bastante os interesses. Ele perguntou se ela já tomou café da manhã e entregou uma caixinha verde embrulhada. A Ju me pediu para eu te entregar isso. Sun Yang ficou surpresa ao perceber que esse era o único motivo dele ter ido até lá, mas quando sentiu o cheiro da comida, agradeceu o cuidado na hora. Antes de ir embora, ela lembrou do livro e entregou para Yudija, dizendo: "Eu fui naquela livraria da outra vez e o gerente estava triste. As pessoas compraram esse livro só para decoração e depois todo mundo pediu reembolso. O livro era bonito e estiloso, então mesmo sendo inútil, ainda era comprado para presente. Hang Sun-yang achou que o livro ia ficar legal na decoração do protagonista, então decidiu dar de presente para ele. A notícia de que aquilo vivia sendo devolvido parecia meio estranha, mas ele aceitou o presente, sentindo uma certa energia diferente nas mãos enquanto olhava o livro. Logo ficou surpreso com o que começou a acontecer. O objeto emitiu um brilho verde suave, mostrando que não era só um amontoado de papel qualquer. A janela do sistema anunciou que ele tinha recebido um livro de magia infinito, mas que para escrever alguma coisa, ele precisaria de uma pena de Thunderbird e tinta. Virando para a garota, ele resolveu perguntar se aquele livro era mesmo só um enfeite qualquer. A resposta era esperada. Ela também achava estranho o que falavam, mas realmente não tinha nada escrito dentro. Além disso, ela já tinha tentado deixar algumas anotações lá, mas não deu certo. O gerente provavelmente também tentou mexer com o poder do livro, não conseguiu nada e desistiu, usando só como decoração. E o Dija ficou em choque com o que ouviu. Por que a janela de informação apareceu só para ele? Nosso herói olhou meio desconfiado, pensando no próprio talento. Mas Sun Yang achou que ele não tinha gostado do presente e já estava quase tomando o livro de volta. Só que aconteceu o contrário. Quando ele disse que gostou, Sun Yang ficou felizona por ter dado algo valioso para ele. Olhando para aquele livro especial, ele prometeu usar com sabedoria, mesmo sem ter ideia do que o objeto fazia. Ninguém tinha proibido ele de experimentar. Afinal, depois de se despedir da Sun Yang, Yudija foi para uma pensão onde abriu o livro e tentou escrever. Como já tinha sido dito antes, não dava para deixar nada anotado nem com caneta, nem com lápis. A informação dizia que ele precisaria de uma pena de pássaro e tinta. Apesar de conseguir algumas informações sobre a pena, surgiu um pequeno problema. O pássaro em questão era raramente visto em várias áreas desérticas, exceto nos oceanos do deserto polar. Além disso, tinha uma envergadura de aproximadamente 25 metros. Difícil até imaginar enfrentar um pássaro desse tamanho. Só de ver o tamanho, Yudija percebeu que matar a criatura e pegar a pena não ia ser um passeio no parque. E como era uma espécie rara, a caçada ia levar bem mais de um dia. Sem nem tentar, nosso herói decidiu seguir o conselho da livraria e usar o livro como peça decorativa por enquanto. Só que assim que ele tocou na página, partículas mágicas e janelas do sistema apareceram no ar, concedendo a ele as habilidades de boa caligrafia e magia antiga. Yuga mal conseguia acreditar que tinha ganhado uma nova característica e demorou para entender a utilidade. Cerrando o punho, ele tentou sentir um novo poder, mas não percebeu nada de diferente. Ainda assim, o fato de ter conseguido essa habilidade não parecia coincidência. Pegando um lápis na mesinha de cabeceira, ele tentou escrever algumas palavras nas páginas amareladas. Comuns. Dessa vez, o protagonista conseguiu. As poucas linhas que ele escreveu já elevaram a sua habilidade de caligrafia para o nível 2. Depois disso, ele testou várias coisas e descobriu alguns fatos. Primeiro, ele ainda não conseguia escrever no livro mágico, mesmo com essa skill nova e útil. Segundo, a caligrafia dele agora tinha uma elegância absurda, como se tivesse se formado numa escola de caligrafia. Antes ele escrevia igual pé de galinha, agora qualquer um entendia numa boa o que estava lá. Enquanto olhava o que tinha escrito e pensava em como aplicar essa habilidade nova, o coração dele começou a disparar no peito, deixando ele nervoso. Esse estado durou só alguns segundos, mas deixou nosso herói super alerta. Mesmo sem conseguir identificar exatamente o que tinha acontecido, Yuji sentiu bem rápido o que viria a seguir e literalmente saiu voando pela porta da loja. Como ele esperava, um portal se abriu bem ao lado da loja, como se estivesse se anunciando para os Tertaradrons. Os parâmetros do portal indicavam que era um portal rank 0, feito para a classe trabalhador comum, e ficaria aberto por 1 hora. Lendo essas informações, nosso herói mal acreditava no que via. Encontrar um portal assim parecia um golpe de sorte sem precedentes. Era como se aquele portal tivesse sido feito exclusivamente para ele e levasse direto até o Thunderbirds. Será que aquela caligrafia bonitona tinha influenciado isso? Apesar da aura negra viscosa saindo do portal, o que assustaria qualquer pessoa, se era um portal de rank 0, talvez estivesse tudo bem. O jeito era atravessar e descobrir.
E então Yuji pensou, todo confiando, bora! Cachoeiras lindas cercadas por florestas criavam um arco-íris na superfície, brilhando de forma hipnotizante. O lugar era perfeito para o habitat de Thunderbirds. Só de imaginar isso, ele ouviu o grito de uma ave de rapina vindo por trás, cada vez mais perto. Ao virar na direção do som, qualquer pessoa com instinto de sobrevivência teria se jogado no mato para se esconder. Mas o protagonista ficou paralisado de medo. Os olhos da criatura brilhavam em vermelho, e as penas exibiam uma aura escura e intimidadora. Como as informações indicavam, o Thunderbirds era gigantesco. Olhando para cima, nosso herói mal conseguia acreditar que estava diante de um pássaro tão raro e enorme, do tamanho de um prédio. Desesperado, ele gritou, "Como é que eu vou caçar isso?" Deu até vontade de chorar. De repente, ele sentiu algo macio encostar no rosto. Yuji abriu os olhos e viu uma pena azul descendo devagar. O Thunderbirds tinha deixado cair várias penas e voltou para o ninho, sem nem encostar nele. Como se dissesse, use bem isso, plebeu. A sorte dele foi simplesmente absurda. Sem perder tempo, ele começou a juntar tudo e encher a mochila, sem deixar passar uma pena sequer. Agora só faltava a tinta. Por sorte, ele já tinha um palpite de onde arrumar isso sem muito esforço. Rapidinho ele foi visitar os Tertaradrons, que gentilmente dividiram com ele um líquido verde que eles faziam a partir do extrato de algumas ervas verdes. Até o próprio Yua ficou surpreso com a rapidez com que eles acharam aquilo, mas estava agradecido por ter pedido ajuda a eles. Depois de examinar a garrafa, ele agradeceu a ajuda. Agora, com todos os itens em mãos, só faltava desvendar o mistério do livro de magia infinito que tinha trazido com ele. Sentado em uma pedra próxima, nosso herói encaixou a pena no suporte de caligrafia, se perguntando qual era o truque daquele livro. Em seguida, fez alguns traços. Como ninguém fazia ideia do que o livro podia fazer, ele mesmo teria que descobrir. Assim que encostou a pena no livro, as letras literalmente se transformaram em símbolos amarelos que começaram a girar ao redor dele. Depois de rodopiarem um pouco, esses símbolos foram parar num tronco de uma árvore próxima, onde recriaram um texto completo da mensagem. Na verdade, eram palavras rúnicas, brilhando em dourado, deixando Yuji completamente surpreso. Logo depois, elas ficaram fixas no tronco, esperando para serem decifradas.